Então, como é que funciona o contador aqui no clique 02? Tem vários tipos de contador, né? Daí, olha, o modo de operação a gente pode ver como é que ele funciona, ou a gente olha no manual para ver como é que ele funciona, ou também a gente tem uma ilustração aqui de como é que funciona cada tipo de contador. Tá? Mas a maioria dos contadores, dos modos de operação, tem a direção para a gente fazer a contagem. O que é a direção? A direção vai indicar se ele vai contar de modo crescente ou de modo decrescente. Nesse exemplo aqui que a gente está usando uma bobina chamada M02 para inverter a direção da contagem. A direção da contagem ela normalmente é crescente, mas se a gente quiser inverter, a gente pode usar, né? A gente pode escolher aqui o que a gente quer usar para inverter a direção. No caso aqui, nesse exemplo, foi escolhido uma bobina M02. Então, o que acontece? Quando a gente estiver operando com esse clique 02, sempre que a gente tiver um sinal em I1, ele vai fazer a contagem. Ou essa contagem vai estar em modo crescente ou em modo decrescente. Isso depende de M02. Então, se a gente não acionar M02, que no caso aqui foi feito o acionamento de M02 por uma entrada I03, então ele vai contar de modo crescente. Né? Então, sempre que eu apertar I1, sempre que eu tiver sinal em I1, ele vai contando de modo crescente. Né? Agora, se eu tiver com M2 acionado, e para isso eu preciso que I3 esteja acionado, então sempre que eu tiver I1, eu vou contar de maneira decrescente. Né? Então, sempre que eu tiver um sinal em I1, ele vai contar de modo decrescente. Vejam ainda que existem vários modos de operação, né? Como eu falei anteriormente, mas que uma coisa importante também é a gente escolher se a gente quer sem ultrapassagem ou com ultrapassagem. Se a gente escolher o modo 1, ele é sem ultrapassagem, ou seja, ele não vai ultrapassar aquele valor que a gente colocou aqui, no caso do exemplo 5. Né? Então, se eu apertar I1 várias vezes, né, ele vai contar no máximo até 5, porque ele não vai ter ultrapassagem. Né? Então, ó, chegou em 5, ele não vai mais passar desse valor. Né? Agora, se a gente escolhesse com ultrapassagem, a gente poderia ultrapassar esse valor e no valor 5, quando ele chegar em 1, o contador vai ser habilitado. Mas só que, inclusive, ele vai passar desse valor de 5. Então, aqui, se eu apertar I1 várias vezes, né, ele vai, quando chegar em 5, né, ele vai ativar, porque foi aquele valor ali que a gente colocou para ele ativar, né, para ele ser verdadeiro. Mas, se eu continuar apertando em 1, ele vai ultrapassar aquele valor ali. Tá? E ele funciona da mesma maneira que antes para a questão de aumentar e diminuir. Né? No caso, se eu apertar I3, ele está lá na contagem agora em 7, né? Então ele vai começar a decrementar aquele valor. Tá?